Em Filipos, Paulo e Silas estavam, a palavra de Jesus anunciavam. Em uma visão o Senhor lhe ordenara, a ordem dele Paulo e Silas executavam. De repente algo tão inesperado, Paulo e Silas pelas obras foram julgados. A multidão contra eles levantaram, Paulo e Silas foi lançados na prisão. Depois de fazerem o bem, depois de falarem a verdade, depois que alguém alcançou o milagre, depois de fazerem o bem, depois de falarem a verdade, depois que alguém alcançou o milagre, foram açoitados, maltratados na prisão. Mas em meio àquela situação, Paulo e Silas levantaram sua voz e a Deus cantaram uma canção. O louvor subiu ao coração de Deus. O inesperado então aconteceu, um terremoto abalou, estremeceu. Paulo e Silas foi liberto da prisão. Podem amarrar os meus pés, podem amarrar minhas mãos, mas a minha voz ninguém vai calar, eu vou adorar. Podem amarrar os meus pés, podem amarrar minhas mãos, mas a minha voz ninguém vai calar, eu vou adorar. Mesmo que eu seja perseguido, maltratado, esquecido, eu vou adorar. Ainda que o gigante me afronte, tenho a pedra, o gigante eu vou derrubar. Sei que o meu Deus está me vendo no momento certo, Ele vai chegar, minha vida é dele, eu vivo só pra Ele, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Não importa o momento, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Minha vida é dele, eu vou adorar. Podem amarrar os meus pés, podem amarrar minhas mãos, mas a minha voz ninguém vai calar, eu vou adorar. Podem amarrar os meus pés, podem amarrar minhas mãos, mas a minha voz ninguém vai calar, eu vou adorar. Mesmo que eu seja perseguido, maltratado, esquecido, eu vou adorar. Ainda que o gigante me afronte, tenho a pedra, o gigante eu vou derrubar. Sei que o meu Deus está me vendo no momento certo, Ele vai chegar, minha vida é dele, eu vivo só pra Ele, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Não importa o momento, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Minha vida é dele, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Não importa o momento, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Minha vida é dele, eu vou adorar. A paz do Senhor, meus irmãos, passando novamente aqui para deixar mais uma vez uma palavra amiga, uma palavra de fé a todos vocês que vierem assistir esse vídeo. Vocês conhecem alguém que se compare ao apóstolo Paulo? O maior escritor da Bíblia Sagrada? Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13.
o homem que mais ganhou almas para Jesus no mundo, o homem que era um pastor, missionário, evangelista, teólogo, empregador, poliglota, um erudito, o homem mais influente que todos os imperadores de César. Enfim, o maior pregador do evangelho para os gentios. Ao mesmo tempo que foi esse homem incomparável, também foi o mais polêmico da história do cristianismo primitivo. Foi o mais cruel dessa história. Tinha um conhecimento de valor incalculável para o crescimento da fé cristã. Apesar de serem poucas as informações sobre quem foi Paulo de Tarso, sabemos que ele nasceu na cidade de Tarso, cresceu no conforto de uma família da nobreza, seguindo a fé judaica e a cultura grega, no ano 5 depois de Cristo. Em Atos 21, irmãos, 39, relata, né? E diz assim, ó: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Então, a própria Bíblia relata que ele nasceu lá, né, em Tarso. Paulo era filho de judeus que gozavam dos privilégios da cidadania romana. Recebeu 2 nomes, Saulo, porque era nome hebreu, e Paulo, que era nome romano, né? Essa cidadania de Paulo também é citada na Bíblia. Lá em Atos 22, do capítulo 25 até 28, quando Paulo responde a um certo comandante que ele era romano e que sua cidadania a tinha por direito de nascimento. O Império Romano, naquela época, dominava o Mediterrâneo, desde o leste da Judéia até a Espanha ao oeste. Aos 6 anos de idade, Saulo foi instruído no livro da Torá. Torá é a lei judaica. Ele foi ensinado a obedecer essa lei e todos os rituais do templo de Jerusalém, que era, naquela época, o templo de Jerusalém era o centro da autoridade da lei judaica. Ele estudou em Jerusalém e lá foi instruído por Galamiel, um rabino judeu muito conhecido, homem influente no seu tempo, era membro do Sinédrio, a Assembleia Religiosa dos Judeus, naquela época era chamada de Sinédrio, que governava, essa Assembleia governava e julgava casos de acordo com a lei de Moisés. Ele era um fariseu e mestre da lei que tinha o respeito daquele povo. Todo aquele povo respeitava a lei de Moisés. Em Atos 22, versículo 3, fala sobre os ensinamentos de Galamiel a Paulo. Entretanto, o jovem Saulo vivia e convivia com pagãos. Diferentes crenças coexistiam frequentemente em conflitos. Religiões de culto prosperavam, mas na mesma hora desapareciam. Mas para Saulo só havia uma fé, um só caminho para o único Deus. Os líderes do templo de Jerusalém, esse templo de Jerusalém que fala aqui, é o templo que Salomão construiu naquela época para guardar a Arca da Aliança, então era o maior templo, né? Eles não aceitavam novas maneiras de pensar, nem novas ideias. Suas leis estavam escritas em pedra. Qualquer contestação era considerada blasfêmia. Mas uma contestação havia surgido com um rebelde, chamado Jesus de Nazaré. Jesus desafiou as leis dos antigos, ameaçando assim as lideranças deles. Contudo, os seguidores de Jesus
ainda pregava os seus ensinamentos. Um homem estava disposto a silenciar a todos os seguidores de Jesus. Tarso, que passou a ser líder do templo. O fervor que Saulo tinha pelos ensinamentos contrários aos de Jesus de Nazaré o impelia a perseguir os seguidores de Jesus. Sua missão era apagar o nome de Cristo da face da terra. Sua ira era implacável. Mas um discípulo de Jesus mudaria completamente a vida de Saulo para sempre. Esse discípulo era Estevão. Estevão foi um discípulo que seguia retamente os ensinamentos de Jesus. Multidões se reuniam para escutar os sermões de Estevão. Ele defendia Jesus e também contestava veemente as leis da época, que Saulo seguia com todo o seu fervor. Estevão foi levado ao sumo sacerdote, acusado de blasfêmias em uma de suas pregações. A Bíblia nos relata em Atos 6, do versículo 8 até o 15, lá fala, e depois eu quero que vocês vão lá e confiram, está escrito assim, ó, Estevão perante o Sinédrio. Eu vou ler esse texto em Atos, versículo 8, como está escrito lá. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus e dos alexandrinos, e dos da Cilícia, e da Ásia também, e discutiam com Estevão. Eram os homens da lei naquela época, né? E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão, o que ele pregava, os ensinamentos de Jesus, saía da boca dele, mas inspirado por Deus. Então não tinha conhecimento, não tinha homem inteligente, não tinha doutor da lei, em lugar nenhum do mundo, que conseguia contestar aquela sabedoria que era a sabedoria do Espírito de Deus, né? Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. No versículo 12, diz assim, ó, sublevaram o povo. O que quer dizer essa palavra? Sublevaram o povo. Eles estavam dizendo que Estevão conduzia o povo, através das suas palavras, a acreditar em ensinamentos contrários às leis do templo, às leis dos sacerdotes daquela época, né? Os anciões e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio, para ser julgado, né? Depois no versículo 13 diz assim, ó, apresentaram falsas testemunhas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. O lugar santo era o templo, né, lá de Jerusalém. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Logo em seguida, em Atos 7, vocês vão ver lá a defesa de Estevão. Do versículo 1 até o versículo 52.
Depois, no versículo 54 até o versículo 60, vocês verão a morte de Estevão. Estevão foi condenado, a sua morte deveria ser por apedrejamento. Por quê? Apedrejamento era a lei, né? Para quem blasfemava contra as leis daquela época. Arrastaram-o para fora do templo, levaram-o para além dos muros da cidade. Era o seu fim. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão com a ordem de Saulo. E Estevão invocava e dizia, mesmo estando ensanguentado e apedrejado, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, Estevão ajoelhou-se e clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, Estevão adormeceu. E Saulo, bem próximo a ele, consentiu a sua morte. Estevão morreu como um verdadeiro cristão, perdoando seus assassinos. Estevão tinha o coração puro, mas Saulo era do coração duro e não sabia perdoar. Naquela noite, muitos cristãos, seguidores de Jesus, fugiram por temerem por suas vidas. Eles buscaram refúgio em Chipre, na Antioquia e em Damasco. Quando Saulo percebeu que eles iriam fugir, Saulo pediu permissão aos sacerdotes do templo para, junto com outros homens, perseguirem os hereges até Damasco. Atos 9, versículo do 1 ao 19, nos diz sobre a conversão de Saulo, porque foi nesse caminho, com a autorização dos sacerdotes, que Saulo pegou alguns homens e saiu pela estrada, seguindo a estrada de Damasco, onde Saulo ouviu que os cristãos iriam para lá, fugindo, e quando Saulo estava nessa estrada, chegando a Damasco, foi que aconteceu a sua conversão. E em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 19, nos fala a conversão de Saulo. Vamos rever, irmãos, e entender a conversão de Saulo. O caminho que Saulo tomou para perseguir os cristãos, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Irmãos, eu quero dizer para vocês nessa palavra, que a gente observando essa passagem lá em Atos, na Bíblia, quando Jesus responde para Saulo, ele responde para Saulo, observem lá, Jesus diz assim, ó, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando Jesus diz isso, eu sou Jesus, ele está dizendo, o que Jesus quer dizer com isso para Saulo? Saulo, ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os seguidores de Jesus que ensinavam o que Jesus deixou para eles ensinarem. Então, nós podemos tirar dessa lição o quê? Que todos que perseguem o povo de Deus, nos dias de hoje, que perseguem os irmãos da igreja, os missionários, os pastores, que perseguem quem está pregando, quem está ensinando a palavra de Deus, está perseguindo a Jesus. Nós podemos observar que Jesus mesmo está sendo claro e dizendo para ele, você me persegue.
Então, se eu faço o mal ao próximo, eu estou fazendo a Jesus. Se eu nego alguma coisa para o meu irmão, eu estou negando a Jesus. Se eu não gosto do meu irmão, está doendo em Jesus. É essa lição que nós podemos tirar dessa palavra que Jesus disse a Saulo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele não está dizendo para Saulo que Saulo está perseguindo os cristãos, os discípulos dele, o povo que está acreditando nos ensinamentos dele. E que ele está aborrecido por isso. Ele está dizendo que Saulo está perseguindo a ele, a Jesus. Então, claramente, Jesus está dizendo, quem persegue os meus está me perseguindo. Então, irmãos, quando pensares em tomar uma atitude que prejudique alguém, lembre-se dessa passagem. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Continuando. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Saulo estava cego. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Saulo, o homem maldoso, assassino, chegou a Damasco cego e indefeso, guiado pelas mãos dos outros e completamente submisso. Um dos homens a quem Saulo iria perseguir para prendê-lo era Ananias. Foi Ananias que o Senhor o visitou em sonho na cidade de Damasco e ordenou-lhe: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos sacerdotes para prender a todos os que o invocavam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Enfim, o Saulo perseguidor estava morto, renascendo como Paulo, o seguidor de Cristo. Atormentado com a culpa do seu passado, Paulo deixou Damasco. Paulo tomou uma decisão. Assim como a palavra de Deus havia sido revelado a ele, a partir de agora, ele a revelaria a outras pessoas. Paulo, então,
voltou a Damasco e foi direto para a sinagoga e deu início à sua missão, grandiosa missão, né? Se confessardes que Jesus é o Senhor e acreditardes que Deus o ressuscitou dos mortos, vós sereis salvos. Suas palavras provocaram um silêncio perturbador e os questionamentos vieram logo em seguida. Esse não era Saulo, um exterminador de cristãos? Teria ele se tornado um traidor da sua fé judaica? Então, eles decidiram naquele momento que Paulo, agora chamado por eles de herege, devia morrer. E Paulo fugiu. E depois vem toda essa trajetória de Paulo com suas pregações. E Paulo foi conquistando os pagãos, conquistando os gentios por vários territórios, por várias grandes cidades, depois adentrando as cidades menores, e Paulo foi realmente um desbravador. Paulo levou a palavra de Deus, levou os ensinamentos de Jesus a lugares longínquos, em lugares aonde viviam pagãos, aonde viviam os gentios, né? Até que um dia a sua morte também foi decretada. Mas essa história de Paulo, eu quero que os irmãos leiam Atos do princípio ao fim, e vocês vão ver toda a trajetória de Paulo e até a sua morte, sendo decapitado, né, em Roma. E eu quero dizer, meus irmãos, Saulo perseguiu os seguidores de Cristo. Mas depois que ele teve um encontro muito profundo e especial com Deus, Saulo deixou de ser perseguido. Saulo deixou de ser perseguidor da igreja e passou a ser perseguido por causa da sua fé. Eu quero dizer que com a capacidade que Paulo tinha, se ele não tivesse se convertido, ele teria feito um estrago muito grande no cristianismo. Tamanho era a sua inteligência, tamanho era o seu conhecimento, o zelo pela religião que ele acreditava, naqueles tempos de Saulo, ser certa, pela sua perseverança. Quando estudamos o livro de Atos e avaliamos a vida do apóstolo Paulo, percebemos que não há limites para o poder de Deus em converter uma pessoa. Paulo foi escolhido por Deus, era mau, tinha caráter perseguidor, era um assassino, impiedoso e não sabia perdoar. Mas ainda assim, Deus o escolheu. Porque Deus escolhe quem Ele quer. Deus não olha simplesmente para o que a pessoa é. Deus olha para o que a pessoa pode ser. E se essa pessoa aceitar a graça de Deus, ela é transformada, assim como Paulo foi transformado. Se você for perseguidor, você pode ser transformado. Meu irmão, Paulo perseguiu os cristãos. E você? O que você persegue nos dias de hoje? O irmão da igreja? O seu pastor? O pastor de outras igrejas? O seu vizinho? Aquele pastor que pastoreia ovelhas em denominações diferentes, com doutrinas diferentes da sua? É você esse perseguidor? O seu colega de trabalho? Ou você persegue as coisas do mundo, a vaidade, o modismo, o dinheiro, as coisas do mundo que o mundo pode lhe oferecer? Você é um perseguidor das coisas do mundo? Faça uma reflexão da sua vida, enquanto você tem tempo. Nós estamos vivendo em um tempo que nós não sabemos o dia de amanhã. Agora veja você. Veja se você é perseguido. O seu irmão tem inveja de você? Seu colega de trabalho te critica?
As suas lutas nunca acabam. Os seus problemas parecem que são maiores do que os problemas dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas que você conhece. Você é perseguidor ou é perseguido? Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E nós só venceremos o mundo e ganharemos nossa salvação se deixarmos de sermos perseguidores e passarmos a ser perseguidos. Meus irmãos, deixar de ser perseguidor e ser perseguido é deixarmos as nossas velhas atitudes, deixar os nossos pecados para trás e nos convertermos a Jesus. Isso significa que temos que sofrer como Paulo até a morte, até sermos decapitados? Não, isso significa que temos que ter um encontro com Cristo, assim como Paulo teve, e aceitar o chamado de Cristo, assim como Paulo aceitou, para que a nossa vida nunca mais seja a mesma, assim como a vida de Paulo nunca mais foi a mesma, ele nunca mais foi Saulo. Vivemos em outros tempos, e no momento, o que tem nos perseguido, o que nos persegue e nos atormenta, hoje, nesse exato momento, eu tenho certeza que é essa peste, o coronavírus, peste que nos torna frágil, impotentes e até mesmo porque, às vezes, não desnorteados. Talvez essa incerteza que nos rodeia faça os nossos pensamentos irem além e nos questionarmos. Vamos pegar o coronavírus? Vamos achar, será que se pegarmos o coronavírus, vamos achar uma UTI disponível? Se a gente precisar, ou um dos nossos, da nossa família, precisar? Ou vamos sofrer até a morte? Essa incerteza nos dias de hoje pode ser igual ao sofrimento das perseguições que Paulo sofreu até a sua morte. Mas com uma grande diferença, Paulo tinha certeza que partiria da terra para os braços de Jesus, para a vida eterna, para a vida eterna. Quando Paulo aceitou a graça de Jesus, naquele momento, e se converteu, quando ele se converteu de verdade, ele se converteu para o resto da sua vida, e os ensinamentos de Jesus, a lei de Jesus, passou a ser a bússola da sua vida. Ele não saía fora. E Paulo deixou um legado muito grande para todos nós e para todos os que virão. Não de bens, ele não deixou legado de riqueza, mas de ensinamentos cristãos, que até os dias de hoje nunca foi esquecido e nunca serão esquecidos. O seu feito, pregando e vivendo o evangelho de Jesus, nunca será esquecido. Sabe o meu desejo, irmãos? É que cada um que estiver assistindo esse vídeo sinta vontade de mudar, sinta vontade de ser melhor, sinta vontade de ter uma vida reta nos caminhos do Senhor, fazendo o ID, vivendo e ensinando a palavra de Deus, com amor e com temor. Esses dias de isolamento, com a palavra de Deus, com os louvores de adoração a Deus, vamos nos isolar das coisas deste mundo e nos preencher cada dia mais com a presença de Deus. É uma grande oportunidade que Deus está nos dando. E nós não sabemos, talvez seja a última oportunidade da nossa vida. Talvez seja a última oportunidade que Deus, esse Deus grande, poderoso, que transformou Saulo, um perseguidor, em Pedro, deu a ele. Talvez seja essa nossa última oportunidade para
termos um concerto com Deus. E Deus irá nos reconhecer como filhos dele. Chamar Deus de Pai é muito fácil. Eu vejo pessoas mundanas, pessoas que não aceitam nenhum tipo de religião, não é só a minha, não, que diz assim, o mundo é muito bom, os prazeres do mundo é a melhor coisa. Então, esse tipo de pessoa, ele não reconhece Deus. E ele fala assim, Deus é Pai, Deus é muito bom, Deus é Pai. Então, muitos chamam a Deus de Pai, mas poucos fazem com Deus o seu papel de filho. Poucos o reconhecem e poucos merecem ser chamados de filhos e poucos serão chamados de filho. Mas se você se arrepender e aceitar a graça de Deus como Paulo aceitou, Deus reconhecerá. Quando nós renunciarmos às coisas desse mundo que não agradam a Deus, e Ele nos dará o presente maior, que eu tenho certeza que todos nós estamos pedindo nesse momento, que é a nossa vida, a nossa sobrevivência, a nossa vitória sobre esse vírus, sobre tudo isso que nos aflige. Irmãos, eu tenho certeza que nesse momento, que esse vírus, que essa peste está assolando todo mundo, não tem ninguém dobrando os joelhos para pedir um carro novo, não tem ninguém dobrando o joelho para pedir uma casa, para pedir um novo emprego. Todo mundo, quem dobra os joelhos e quem não dobra, está pedindo a Deus para livrar desse vírus, para Deus não deixar esse vírus assolar a família de cada um de nós. Mas eu tenho certeza que se nós, de fato e de verdade, nos arrependermos, esse nosso pedido nós receberemos de Deus como presente, porque nos dias de hoje é isso que está assolando você, é isso que está assolando todos nós. Fiquem em paz, na paz do Senhor. Eu agradeço a todos por me ouvir, por assistir esse vídeo e volto a falar aqui para os irmãos também. Se inscrevam lá no meu canal. Vocês sabiam que o YouTube exige a gente ter 1000 inscritos no canal? Até agora eu só tenho 38. Então, irmãos, eu estou pedindo a vocês, vamos divulgar a palavra de Deus. Nesse tempo de pandemia, nós não podemos ir na casa do vizinho pregar o evangelho, mas nós podemos, através das redes sociais, nós podemos pegar esse vídeo e apenas com um clique compartilhar e mandar para o teu vizinho, para o teu irmão, para o teu parente. Sempre vai ter alguém precisando de uma palavra amiga. Então, meus irmãos, se inscrevam no meu canal e vamos fazer esse ID que o Paulo fez. Naquele tempo, era um ID diferente, não do ensinamento de Deus, mas dos caminhos a percorrer para chegar no ID. Mas hoje, no nosso tempo de isolamento, o nosso ID, os nossos caminhos são as redes sociais. Portanto, irmãos, eu conto com você e eu tenho certeza que Jesus